Muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aí exclusiva do Open Mind Brasil. Bom, o Open Mind que tem sido, né, o maior movimento de C-Levels do país. Hoje fazem parte dessa nossa rede cerca de 600 conselheiros, diretores, vice-presidentes e presidentes das maiores empresas brasileiras. Bom, em todos os anos de eleições no Brasil, além dos acalorados debates entre os candidatos e suas propostas, sempre surge uma pergunta: a urna eletrônica é realmente segura? Essa questão mexe com o imaginário das pessoas e acende discussões na imprensa e nas redes sociais. Toda sorte de supostas fraudes e teorias conspiratórias surge nessa época. Na live de hoje, vamos conhecer um pouco mais a fundo sobre o funcionamento do processo eleitoral brasileiro, dos processos de fiscalização e auditoria. E também vamos falar sobre como podemos combater a desinformação e por que ela é uma ameaça à nossa democracia. Participam conosco 3 assessores do Supremo Tribunal Federal. Frederico Alvim, que é o assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, doutorando em Ciência Política, mestre em Direito, especialista em Direito e Processo Eleitoral, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Também está aqui conosco Célio Castro, formado em processamento de dados com especialização em TI, mestrando em computação e certificado Project Management profissional desde 2007 na Justiça Eleitoral, tendo atuado na gerência do projeto de identificação biométrica, na gerência do teste público de segurança e na equipe de especificação da urna eletrônica. Atualmente, coordenador de modernização na Secretaria de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental do TSE. Também está aqui Diogo Cruvinel, que é mestre em Ciência Política pela UFMG, especialista em Direito Público, bacharel em Direito, servidor efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, colaborador na Escola Jurídica Eleitoral e na Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento do TRE Minas Gerais, como palestrante, conteudista e tutor para capacitação de servidores na Justiça Eleitoral, Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento do TRE Minas Gerais. Faz parte da equipe do TSE também no enfrentamento à desinformação. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos ao Tribunal Superior Eleitoral por ter aceitado ao convite do Open Mind Brasil. Nossa dinâmica, como eu disse, funcionará da seguinte forma: cada painelista falará sobre um tema específico, Frederico Alvim vai falar sobre integridade, o Célio sobre as urnas e Diogo sobre a desinformação. E, ao final, como já é um costume aqui das nossas lives, abriremos para perguntas dos nossos membros. Fiquem à vontade para a apresentação de vocês. Olá, bom dia a todos e todas, muito obrigado. Agradeço em nome do Tribunal Superior Eleitoral a oportunidade e o interesse. Nós dividimos, então, como a Luciana adiantou, o painel entre 3 temas. Eu vou falar da integridade eleitoral, ou seja, da discussão séria a respeito da qualidade das eleições brasileiras. O Célio vai falar especificamente da segurança e da transparência do processo eletrônico de votação. E, por fim, o Diogo vai falar sobre desinformação, para que vocês consigam visualizar de uma maneira mais específica como é que as narrativas falsas tentam passar uma percepção falsa da realidade, né, atribuindo debilidades, fragilidades ou vulnerabilidades inexistentes com relação ao nosso processo de votação. Mas eu acho que é impossível discutir integridade nesse momento em que a gente vive sem a gente dar um pouco de contexto. Se a gente estivesse vivendo um momento de normalidade no debate público, né, com um debate público ponderado, com um debate público racional, certamente nós não teríamos a necessidade urgente de discutir as questões que discutiremos hoje.
É claro, então, que a gente está discutindo a integridade eleitoral não no limbo, mas especificamente na era da pós-verdade. A gente vive atualmente um momento, um estado de distorção deliberada da realidade que é marcado pela manipulação de crenças, pela manipulação das emoções, com o fim específico de influenciar atitudes sociais. A gente vive presentemente uma era em que os fatos eles importam menos do que aquilo que as pessoas escolhem acreditar, ignorando uma série de conhecimento desenvolvido na área científica, por exemplo, há pessoas que simplesmente escolhem acreditar que a Terra é plana, escolhem acreditar que as vacinas são nocivas às crianças, que o Tribunal Superior Eleitoral tem uma sala secreta onde 2 ou 3 pessoas decidem o futuro da nação. E mais do que isso, nessa era da pós-verdade, o debate público, às vezes, ele é tragado, né, por uma espiral de mentiras em que a gente passa a discutir as coisas que a gente realmente deveria estar discutindo e começa a ter que dedicar energia a problemas inexistentes, ou seja, a não problemas. Tem um livro muito interessante de uma autora espanhola chamada Irene Lozano, em que ela mostra como a política espanhola, poucos anos atrás, ela foi, as discussões foram verticalizadas em um assunto relacionado com um problema simplesmente inexistente, que teve a ver com a circulação de um vídeo que, por sinal, era de uma exposição ocorrida no museu aí da cidade de São Paulo, em que um artista brasileiro se exibia nu e se deixava ser tocado no pé, na canela, pelas pessoas que participavam da exposição, e aquilo foi vendido para a opinião pública espanhola por uma determinada candidata como se fosse uma excursão autorizada por uma escola espanhola em que as crianças teriam ido participar daquela cena e etc. E a partir dali tornou-se uma discussão infinita a respeito de um projeto de lei relacionado com o veto parental, que daria aos pais o direito de vetar determinadas ações na escola. Me parece que é algo muito semelhante. Vem aqui, a gente vem no momento em que se discute a integridade eleitoral, coisas que há poucos anos, quando a gente ainda vivia uma época de racionalidade, era coisa que a gente sequer precisava discutir com tanta verticalidade. Bom, mas esse é o problema é que a gente vive numa época em que as pessoas têm um excesso de credulidade, as pessoas acreditam em fontes alternativas, em dados sem nenhuma verificação, sem nenhuma possibilidade de checagem, etc., e, consequentemente, numa época marcada por uma ditadura das emoções, parece que a gente tem processado informações mais com o fígado do que com o cérebro. É também difícil para as pessoas encontrar racionalidade nesse momento, tendo em vista que essa época é também marcada por uma hostilidade muito grande no mercado da informação. As informações com a internet começam a vir de diversas fontes, numa velocidade muito grande, né? A gente recebe todo dia um dilúvio de dados nos nossos celulares, nos nossos e-mails, nas nossas redes sociais, e dentro desse grande crescimento quantitativo de informações que circulam, é certo que essas informações não cresceram proporcionalmente em qualidade. A imensa maioria das coisas que circulam são lixos informativos. E em conexão com essa situação, a gente também tem um dado muito marcante dessa época atual, que tem a ver com a primazia do pendor acusatório. Num determinado momento do tempo, algumas correntes políticas perceberam que fazer operações psicológicas para desenvolver indignação, raiva, rancor seria politicamente rentável. Aí é que se insere o problema da desinformação. A gente está falando aí de uma espécie de desordem informativa que é caracterizada pela produção e pela disseminação de afirmações falsas que têm o objetivo de fazer com que as pessoas tomem decisões baseadas em erro, baseadas em percepções equivocadas da realidade. É dentro desse sistema em que o debate público, às vezes, caminha quando se fala da integridade das eleições, mas o que a gente quer propor aqui é uma discussão relacionada com a integridade dentro de um debate racional, dentro de um debate ponderado. Portanto, discutir a integridade, a qualidade das eleições brasileiras a sério, a partir de evidências, a partir de critérios científicos,
a partir de informações oficiais que podem ser verificadas e devem ser verificadas por toda e cada pessoa que, porventura, tenha um fiapo que seja de desconfiança com relação às eleições que a gente celebra. Isso posto, eu queria dizer para vocês que a integridade eleitoral ela é um objeto de investigação científica. A integridade eleitoral ela não é objeto unicamente de opiniões, né, etéreas, de opiniões gerais sobre pessoas que eventualmente olham para as eleições e promovem declarações dizendo se gostam ou não gostam, se confiam ou se não confiam. Tem gente que pesquisa, investiga a fundo e a sério, a partir de critérios objetivos, estabelecidos de acordo com padrões internacionais, para determinar qual é o grau de qualidade das eleições pelo mundo todo. Estou falando, portanto, de especialistas que se dedicam a observar eleições de todo o globo, fazendo uma verificação não geral e difusa, distante de um processo como um todo, mas de toda e cada parte essencial para que a gente consiga, para que a gente tenha eleições com um verdadeiro caráter democrático. Como é que se faz isso? Há um cardápio metodológico muito vasto. Isso pode ser feito, por exemplo, a partir do estudo de relatórios produzidos por missões de observação eleitoral, essas missões especializadas que acompanham eleições pelo mundo todo, e que aqui no Brasil vêm cada vez com mais frequência, com uma presença mais elastecida, com uma presença maior em termos quantitativos e que invariavelmente tem atestado a integridade das eleições nacionais. Outros especialistas procedem a consultas daquilo que se divulga em meios de comunicação tradicionais, né, que são meios de comunicação reconhecidos, consolidados e etc. Mas eu quero trazer aqui a percepção de vocês para aquelas pesquisas que têm a ver com uma investigação mais profunda, mais contínua e mais profissional a respeito da qualidade das eleições pelo mundo. E o cardápio metodológico nos indica que não há método mais eficaz do que proceder a pesquisas de opinião junto a especialistas, junto a acadêmicos especializados. Quero falar especialmente aqui do ranking mundial de qualidade eleitoral, do projeto GPEI, Global Perceptions of Electoral Integrity. Por quê? Essa iniciativa, que é bancada pela Universidade de Harvard e pela Universidade de Sydney, na Austrália, é interessante porque, ao contrário das outras duas grandes iniciativas mundiais, que são o QED e o NELDA, que analisam as eleições especificamente para cravar se foram eleições íntegras ou não foram, essa iniciativa me parece especialmente interessante porque ela ranqueia, ela compara as eleições do mundo todo, o que consegue, de uma maneira mais eficaz, possibilitar que a gente dimensione a real qualidade das eleições brasileiras em comparação com as eleições realizadas em outros países, sejam países democráticos, sejam países que funcionam num regime de autocracia eleitoral. Os especialistas aqui, portanto, são pessoas que pertencem a um grupo relevante ou uma rede profissional de investigação, são pessoas que são reconhecidas pela sua produção científica consolidada na matéria de exame de integridade eleitoral, e são ainda pessoas que mantêm vínculo acadêmico, seja de docência, seja de pesquisa, junto a universidades relevantes. É importante ressaltar que esse índice, para cada eleição, ele designa dezenas, para essa análise, dezenas de especialistas que são mesclados entre especialistas nacionais e especialistas internacionais especializados naquela determinada região geográfica. Até o momento, esse índice já analisou aí cerca de 400 processos eleitorais no mundo todo, em 165 países. Basicamente, eles conseguem aí fazer uma cobertura de mais de 90% das eleições realizadas em nações consideradas minimamente livres. Só não chegam a 100% porque dentro dessa pesquisa excluem-se aquelas nações muito pequenas, com menos de 100 mil habitantes, especificamente pelo fato de que nessas nações é muito difícil conseguir um conjunto considerável de especialistas com aquelas exigências de qualificação a que eu vinha me referindo. Bom, como é que se faz isso? Primeiro, de acordo com normas, tratados
e diplomas internacionais, a gente consegue identificar tudo aquilo que é essencialmente importante para que a gente tenha eleições justas, para que a gente tenha eleições livres. Basicamente, a gente analisa, então, coisas que passam não só pela justiça da contagem dos votos e pela liberdade que os eleitores têm para proceder às suas escolhas, mas também a qualidade das leis, a qualidade do marco regulatório, o clima de cobertura, de justiça na cobertura jornalística e etc. Dentro desse sentido, então, são fixados 11 conjuntos de análises, e esses 11 conjuntos de análise são decompostos em 49 itens, que esses pesquisadores passam meses a analisar para depois responder esses questionários. Isso posto, eu gostaria de explicar e passar para vocês como é que a qualidade das eleições brasileiras tem sido avaliada dentro desse ranking mundial de integridade das eleições. Hoje, o Brasil ocupa a 49ª posição entre 165 países. Esses 165 países, a depender da nota global, eles são qualificados em 5 categorias. O Brasil tem hoje reconhecida uma categoria de integridade alta. A gente está no nível 4 de 5. O nível 5 é a integridade muito alta. O Brasil ocupava a integridade muito alta até 2014. Em 2018, houve uma queda para a integridade que ainda se mantém alta, friso. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que as piores notas atribuídas às eleições brasileiras e que fizeram com que a gente caísse do nível de integridade muito alta para o nível de integridade alta não tem, repito, não tem nenhuma relação com a performance da justiça eleitoral. Dentro dos 11 conjuntos analisados, a nossa pior nota tem a ver com o conjunto relativo à maneira com a qual os candidatos lidam com os aspectos financeiros da campanha. E, em segundo lugar, o que rebaixa a nossa nota é a análise relativa à justiça ou à equidade na cobertura realizada pelos veículos da imprensa. Além disso, chama muita atenção o fato de que, dentro dos 11 conjuntos, a nossa maior nota, repito, a nossa maior nota tem a ver justamente com a justiça no procedimento de apuração dos votos. Nós temos aí uma nota 88,23 de 100 possíveis. Dentro desse conjunto específico, o Brasil ocupa o seleto grupo dos países que tem um nível de integridade muito alta. Percebam que se a gente isola esse conjunto, a gente teria saído da 49ª posição e teria ido para a 27ª, à frente de países, né, de qualidade democrática reconhecida, como Bélgica, como Austrália, como Japão. Chama atenção, inclusive, que dentro desse quesito da justiça ou da integridade no processo de contagem dos votos, o Brasil, inclusive, tem notas maiores do que 2 países que estão no top 10. Costa Rica e Estônia. São países que estão entre as 10 nações que fazem as melhores eleições do mundo e, nesse quesito, perdem para as eleições brasileiras. E, para finalizar, eu gostaria de dizer a vocês que a Costa Rica, que tem a tradição democrática mais consolidada do nosso continente e que promove uma das 10 melhores eleições do mundo, ciente do fato de que, no particular, o Brasil é exemplo e tem muito a assinar, vez por outra, trava diálogos com o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive pensando na possibilidade de adotar o nosso sistema de votação para que eles, que já têm eleições mais do que excelentes, consigam fazer eleições ainda melhores. Suposto, eu agradeço a atenção de vocês e passo a bola agora para o meu colega Célio. Muito obrigado. Obrigada, Federico. Vamos ouvir o Célio agora. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer uma apresentação, vou pedir licença para projetar a tela. Eu imagino que vocês já estejam vendo a tela.
E a gente vai falar aqui sobre processo eletrônico de votação, dando um contexto das ferramentas que a gente tem de segurança e de auditoria nesse processo, e contextualizando também com algumas informações que, vez ou outra, são veiculadas relacionadas a esse processo, e que no final o Diogo vai falar também um pouco sobre essa parte da desinformação. Então, a ideia aqui não é descer em detalhes técnicos, esse não é o nosso foco, mas sim dar uma visão geral de entendimento de por que a gente tem o processo que a gente tem e as ferramentas que a gente tem no processo que a gente tem. Então, e vai falar brevemente de processo eletrônico de votação, vou falar um pouco sobre urna eletrônica também, novamente, sem descer em detalhes muito técnicos. Quando a gente fala desse assunto, inicialmente a gente gosta de fazer alguns destaques. E o primeiro deles tem relacionado com essa fala que o Fred fez, que não existe o processo de votação perfeito. Então, existe um instituto que estuda, que analisa pelas várias facetas que compõem aí um processo eleitoral, seja em qual país for, e em momento nenhum é considerada a questão de um processo de votação perfeito. Essa não é a busca. Quando entra na discussão aquela discussão binária, é ou não é seguro, é ou não é confiável, 100% seguro, coisas parecidas com essa não são foco de discussão. Essa discussão ela não leva a nada. O que se busca é atingir o máximo de maior nível de confiança possível. E no caso específico da gente, no nosso processo brasileiro, um outro destaque importante que a gente sempre faz é relacionado a que a urna eletrônica ela é parte de um processo. Então, a urna eletrônica, ela muitas vezes é colocada como se fosse uma bala de prata dentro do processo e, por causa dela, o processo é seguro. Ela tem a fatia dela de responsabilidade, sim, dentro do processo, é relevante, mas existe todo um contexto, ela é utilizada dentro de todo um processo para que esse processo tenha esse maior nível de confiança possível. E esse nível de confiança e de segurança, ele é construído com base em procedimentos, em pessoas, nos equipamentos, sem dúvida nenhuma, mas também na parte de fiscalização e de auditoria. Então, não é uma exclusividade da urna eletrônica. Então, para a gente entender o processo que a gente tem, primeiro a gente tem que entender como que a gente chega nesse processo que a gente utiliza desde aí de meados dos anos 90. Então, a primeira pergunta que a gente vai responder é por que temos eleições formatizadas no Brasil? E a resposta é de que o processo se tornou eletrônico como uma resposta ao volume de fraudes que existia no processo manual. Então, essa é a motivação para o processo eletrônico brasileiro ter se tornado eletrônico, ter utilizado a tecnologia na votação, no processo de votação. Então, os mais antigos vão se identificar e os mais novos, como eu, não participaram desse processo, mas a gente consegue levantar bastante informações. O nosso processo antes ele era completamente manual. Então, a gente tinha ali na votação o eleitor manuseando as cédulas, então ele pegava efetivamente as cédulas com a mão. A gente tinha no processo de apuração os escrutinadores contando esses votos manualmente, então é bem comum de pegar, principalmente na fase final, ali anos 80, início dos anos 90, fotos de ginásios lotados de mesas de pessoas, e aí são centenas de pessoas fazendo essas contagens cheias de papel em cima das mesas. E esses votos, eles tinham que ser custodiados antes das eleições, porque as urnas, a gente tinha que conseguir garantir de que essas urnas chegavam vazias para as sessões eleitorais. Durante as eleições, de que os votos que seriam colocados seriam os votos legítimos ali naquela urna, e após as eleições, para que esses resultados pudessem ser contados com segurança. Então, essa parte da custódia também é uma parte muito cara do processo como um todo. Então, o que se observa nesse processo como um todo, que a gente tinha de manual, era o excesso da intervenção humana nesse processo. E aí, quando a gente chega ali no início dos anos 90, até o meados dos anos 90, esse histórico de fraude que a gente já possuía como país, lá desde a época do Império, ele atinge números assim, insustentáveis. A gente tem eleições nos anos 90 que foram canceladas por causa de fraude, e se decide tomar uma solução, e a solução é pela essa questão de automatizar o processo, informatizar o processo na busca de se retirar essa intervenção humana. E aí eu aproveito essa tela para já fazer uma introdução de um assunto que fica sempre em voga também, que é relacionado à impressão do voto. Se a gente analisar, e aí a ideia aqui é explicar com esse slide simples,
qual o posicionamento da Justiça Eleitoral em relação à impressão do voto? A impressão do voto, ela parece uma ótima solução, mas quando você começa, e uma solução bastante simples, mas quando você começa a estudar para fazer a implementação, você percebe que no caso do Brasil, e isso é bastante importante, países que têm confiança no seu processo manual, eles não vão ter problemas com a impressão do voto, porque eles já confiam num processo de votação manual. Então, a impressão de voto não tem problema nenhum. No caso brasileiro, com esse histórico que a gente tem, a impressão do voto desses 3 aspectos que eu destaquei aqui na tela, na votação ela não pega, porque a votação você faz a votação dentro da sessão eleitoral com uma urna eletrônica e o eleitor não toca nesse voto. Esse voto cairia dentro de uma cédula, de uma urna lacrada. Mas toda a parte de apuração e toda a parte de custódia, a impressão do voto retoma. E a gente não, a Justiça Eleitoral entende que a gente não amadureceu como sociedade para evitar que casos como a gente existia de apuração, de contar errado, de registrar de maneira intencional ou às vezes não intencional, que são as falhas, os resultados, isso vai mudar de 25 anos para cá. Também temos problemas relacionados à custódia, então a gente tinha históricos de urnas que já chegavam nas sessões eleitorais cheias de voto, e isso é extremamente complexo de você conseguir garantir a segurança física de urna a urna no Brasil inteiro. A gente está falando de mais de 400 mil sessões eleitorais em todo o país. Então, quando a gente pensa localizado, às vezes é fácil de controlar. Quando a gente pensa numa eleição em nível Brasil, as dimensões e as diferenças que a gente tem em termos de país, isso também é bastante complicado. Então, a visão da Justiça Eleitoral em relação à impressão do voto é de que o voto que o eleitor vê na sessão eleitoral não necessariamente é o voto que vai ser contado no procedimento de apuração. Então, por isso, a gente acredita que a impressão do voto, a gente não amadureceu como sociedade para que os problemas que a gente tinha por mais de 200 anos e que foram extintos a partir do início da informatização desse processo, de que incluir esse procedimento de auditoria manual no procedimento eletrônico, ele vai trazer benefícios. Pelo contrário, ele vai resgatar fraudes que foram extintas e fica muito mais fácil de você sabotar o processo eletrônico sem precisar atacar o processo eletrônico. Eu simplesmente ataco aonde as urnas estão guardadas, as urnas físicas, de onde vão ser contadas, e com isso eu tiro a confiança do resultado eletrônico sem precisar fazer nada. Então ele está ali todo protegido com as seguranças eletrônicas de criptografia, assinatura digital, seja o que for utilizado, e eu faço um ataque ali em cima da parte manual do voto, e eu consigo colocar em suspeita todo o resultado. Então, esse é o posicionamento, que é um dos assuntos que a gente já vai inserindo e falando durante toda a apresentação. Posicionamento da Justiça Eleitoral em relação à impressão do voto. E aí, com esse histórico de fraude, esses problemas da intervenção humana que a gente tinha no processo, o que lá nos anos 90, quando foi se definir um processo, para onde que a gente iria em termos de processo de votação, para tentar acabar com esse tipo de problema, se definiram algumas premissas. E aí algumas que a gente destaca aqui, a principal é essa de reduzir a intervenção humana. Então, é suprimir essa interferência humana nas fases críticas do processo. Então, por exemplo, na contagem dos votos, e aonde ela resta necessária, porque ela vai restar necessária. Quem faz o processo são pessoas, o processo não é feito robotizado. Então, vai continuar existindo intervenção humana. Mas aonde ela continuar existindo, a gente inclui mecanismos de segurança e de transparência. E aí, a tecnologia nos ajuda muito nessa solução. Uma outra premissa que foi utilizada lá nos anos 90 foi de desenvolver um processo próprio. Então, o processo de votação brasileiro, esse processo eletrônico de votação brasileiro, ele é adaptado à realidade do país. Então, a gente não utiliza a solução de votações de empresa. É muito comum países chegarem em empresas e comprarem uma espécie de serviço, que a empresa fornece equipamento, fornece pessoal, fornece sistemas, ou às vezes fornece só um equipamento, ou às vezes fornece só uma solução. Mas a solução é da empresa. O país se adapta à solução da empresa. No caso brasileiro, como premissa, lá nos anos 90, foi a gente cria o nosso próprio processo. Esse processo adaptado às realidades socioculturais, de cultura da população brasileira. E aí a gente tem um histórico grave que ainda persiste de analfabetismo da nossa população. Então, o uso de teclas e os eleitores com números tem a ver com esse processo próprio
de que um número é mais fácil de ser entendido e dominado por uma população com dificuldade relacionadas ao analfabetismo do que se ele tivesse que escrever o nome de candidato. Então, todo o processo ele é pensado nesse sentido de ser adaptado à realidade do país. E aqui uma outra contextualização que tem a ver com quando se fala de que nenhum país utiliza a urna eletrônica do Brasil. O Fred citou agora que a Costa Rica está em conversas, pensando em utilizar. O que a gente pode garantir é que, muito provavelmente, ela não vai querer utilizar a urna do Brasil, pegar e colocar para funcionar dentro do processo dela, porque a urna faz parte de um processo que é um processo específico para o Brasil. Então, a solução inteligente para Costa Rica ou para qualquer outro tipo de país é pegar o que eles entendem como interessante do processo brasileiro, que é útil para eles, e customizar para a solução deles. Não pegar a nossa solução e colocar dentro do país dele, porque, com certeza, ele vai ter dificuldades diferentes do que o Brasil teve quando foi criar o seu processo. Então, é esperado de que nenhum país utilize a nossa urna eletrônica como ela é, porque ela é adaptada e ela foi criada totalmente adaptada para a nossa necessidade. Então, isso não é um resultado indesejado, isso é uma consequência de uma premissa estabelecida quando o processo foi sendo informatizado. E a terceira premissa que a gente destaca sempre é a questão de desenvolver equipamentos próprios. Então, assim como a gente não foi atrás de um processo eleitoral de alguma empresa, alguma solução de algum outro país, a gente também não utiliza equipamentos que a gente chama de prateleira, que você bate na porta da empresa e fala assim, o que você tem de equipamento? No Brasil, desde o início do processo, lá nos anos 90, a urna eletrônica é um projeto desenvolvido no Brasil para a realidade brasileira, que sim é licitado e as empresas fazem a fabricação daquele projeto. Mas o projeto ele é de posse da Justiça Eleitoral, ele é evoluído pela Justiça Eleitoral, então, lógico que se houve um mercado, ele é sempre evoluído, a cada ciclo eleitoral tem atualizações, mas não é uma coisa que o TSE chega, bate na porta das empresas e fala, me dê o que vocês têm. Isso desde o início nunca foi assim. E aí a gente começa a falar um pouco da parte do processo eletrônico de votação em si. O processo eletrônico ele é bastante grande, então a gente tem fases relacionadas a candidatos, a parte de candidaturas, a gente tem a parte relacionada aos eleitores, que é a parte de cadastro. O que eu vou focar aqui são mais na parte da votação em si, e nas etapas do processo, que especialmente no foco das oportunidades de fiscalização e auditoria. Então, a gente vai estar olhando uma fatia do processo e com esse foco de oportunidades de fiscalização e auditoria. Nesse slide, eu vou fazer uma ideia macro de como funciona esse processo e nos slides seguintes, a gente vai fazer um pouco mais de detalhamento de cada uma dessas etapas. Então, essa parte da votação, com o viés olhando com o viés da fiscalização e da auditoria, ela começa com a parte de desenvolvimento de sistemas. Então, depois do desenvolvimento de sistemas, esses sistemas eles são desenvolvidos durante algum tempo e chega uma fase que a gente chama de lacração de sistemas, que é quando você congela, você tira uma espécie de uma foto, que é a imagem que você vai utilizar para a eleição. Então, você faz o seu guia de referência ali, que você vai levar, dos sistemas que você vai levar para a eleição. Depois, porque as urnas eletrônicas elas não são conectadas à internet, não tem nenhum tipo de conexão, elas precisam receber os sistemas uma a uma. Então, você tem que chegar uma a uma e colocar o sistema que vai para aquela eleição que vai ser feita. Isso tem que ser feito no Brasil inteiro para mais das 500 mil urnas do nosso parque. E aí a gente tem uma etapa que é a etapa de geração de mídias. As mídias são espécies de pendrives, são pendrives customizados para as urnas eletrônicas, que recebem esses sistemas que foram lacrados. Então, existe um procedimento público que pega essa foto desse sistema que foi congelado e coloca nessas espécies de pendrives customizadas para se levar para as urnas eletrônicas, que é exatamente o próximo passo, que é a preparação das urnas. Então, uma vez geradas as mídias com os sistemas que foram lacrados, a gente tem que fazer a preparação das urnas eletrônicas, que também são cerimônias públicas, que nada mais é do que você dar carga nas urnas com os sistemas que vão para a eleição. Sistemas e os dados que vão para a eleição. Tem uma fase ali de preparação das outras coisas que são relacionadas, então sistemas de totalização, sistemas de transação, e a gente tem o dia da eleição. No dia da eleição, a gente também tem algumas ferramentas de fiscalização e auditoria, e a gente tem uma fase de pós-eleição, que nessa pós-eleição,
o objetivo principal é mostrar de que todo o processo para trás funcionou como se esperava. Então, numa visão macro dessa parte do processo de votação, olhando para essas etapas de fiscalização e auditoria, esses são os pontos relevantes que a gente vai detalhar um pouco mais na frente, mas tudo isso, toda essa parte, ela é fiscalizada pode ser fiscalizada por partidos políticos, por um rol de entidades fiscalizadoras, dos quais os partidos políticos fazem parte, e, mais recentemente, foi criada a Comissão de Transparência da Eleição, que também pode auditar e fiscalizar esse processo de ponta a ponta. E aí, fazendo um destaque, antes de detalhar as informações das entidades fiscalizadoras que podem participar dessas fiscalizações do processo, isso é normatizado, então a gente tem resoluções, a cada eleição a gente tem resoluções que normatizam esses procedimentos de auditoria. Essa aqui é a mais recente, que vai para as eleições de 2022, é a 23673 de 2021, e ela lista, entre várias outras coisas, ela lista quem que são as entidades habilitadas. Então, numa demonstração rápida aqui, fazendo alguns destaques, a gente tem todos os partidos políticos, a gente tem Ministério Público, a gente tem Polícia Federal, a gente tem Sociedade Brasileira de Computação, a gente tem Forças Armadas, a gente tem departamentos de tecnologia da informação de universidades credenciadas ao TSE. Então, só que a gente está falando de mais de uma centena de cadeiras de tecnologia da informação de universidades brasileiras, e a novidade para esse ano, que a gente teve agora, é a inclusão do Sistema S. Eles também são entidades habilitadas a fiscalizarem todo o processo. Então, todas essas entidades podem participar da fiscalização do processo, e a gente tem, historicamente, um problema de baixa adesão, de pouco interesse das entidades em participar das etapas do processo. E aí a tentativa da Justiça Eleitoral é sempre fomentar essa participação, e a própria Comissão de Transparência é uma ação nesse sentido. E aí, o que essas entidades de fiscalização, elas conseguem olhar, elas têm de oportunidades dentro desse processo como um todo para poder realmente efetivar essa auditoria. Então, no conhecimento geral das pessoas, a gente tem muito foco no dia da eleição. Só que o dia da eleição, ele é precedido por várias atividades, ele tem ali as ações que acontecem naquele dia, a gente vai falar sobre isso, mas ele é precedido por várias outras etapas, que todas essas podem ser acompanhadas por essas entidades fiscalizadoras. Então, a gente começa um ano antes da eleição, e aí já é uma novidade, nessa linha de que a cada ciclo eleitoral, cada 2 anos, o processo ele vai se aperfeiçoando, tanto os equipamentos quanto o processo em si. Agora, há 1 ano das eleições, a gente tem a abertura dos códigos-fontes. Até a eleição 2020, era 6 meses da eleição. E o que é a abertura dos códigos-fontes? A abertura dos códigos-fontes é a Justiça Eleitoral literalmente abrir não só os códigos de sistema, mas também toda a parte de equipamento. Então, aí num detalhe um pouco mais técnico, a urna eletrônica ela pode ser toda fiscalizada na parte dos seus firmwares, que são códigos ali mais internos de funcionamento, então não são só os sistemas. Tudo isso fica à disposição dessas entidades fiscalizadoras para poder acompanhar todo o desenvolvimento dos sistemas que vão para a eleição. Essa abertura dos códigos-fontes ela é feita começa 1 ano antes da eleição, ela vai ter as vésperas da eleição, com esse acesso amplo e restrito ao código dos sistemas, e ela é realizada na sede do TSE em Brasília. Isso era um motivo de crítica em relação ao processo, porque isso dificultava a participação de entidades a ter que ir a Brasília, e se ele quisesse ficar muito tempo, ele teria que arcar com custos, esse tipo de coisa. Ciente dessa reclamação sensível da procedência desse tipo de crítica, a Justiça Eleitoral começou esse ano um projeto piloto de abrir os códigos-fontes na sede de alguns dos entes que participam desse processo de fiscalização. Então, de maneira piloto, esse ano, a Justiça Eleitoral forneceu os códigos para a Universidade Federal de Pernambuco e para a Unicamp. Todos esses códigos que estão disponíveis hoje, já estão disponíveis no TSE, também hoje estão disponíveis para o UFPE de Pernambuco e para a Unicamp. E a única atribuição que eles têm é emitir um relatório ao final das análises deles. Então, eles estão hoje já com esse código em mãos, fazendo qualquer tipo de análise que eles queiram fazer dentro das suas universidades, então Unicamp e UFPE, e ao final eles têm que apresentar um relatório para a Justiça Eleitoral de que tipo de análise que eles fizeram, se eles encontraram algum tipo de ponto de melhoria, se algum ponto de vulnerabilidade, isso eles têm que apresentar ao final.
Então, é caminhando no sentido de você ampliar cada vez mais o acesso aos códigos-fontes. Como meta, a Justiça Eleitoral tem de publicar códigos na internet, mas existe todo um processo para que você chegue, e à medida que o tempo vai evoluindo, ações como esse piloto com essas universidades vão caminhando nesse sentido de você cada vez mais trazer mais abertura para esses códigos. Então, esses códigos ficam abertos, as pessoas ficam fazendo a investigação em cima desses códigos, já desde outubro, um ano antes das eleições. E aí, em novembro do ano não eleitoral, então, nesse ciclo foi feito lá em novembro de 2021, a gente tem o teste público de segurança, que é uma atividade de colaboração com a comunidade acadêmica. A Justiça Eleitoral abre novamente seus sistemas, então está em paralelo aqui com a abertura, e isso vai se acumulando, tá? Com a abertura dos códigos-fontes. Então, se faz o teste público, que é a Justiça Eleitoral abrir para aí é um público de qualquer cidadão brasileiro que se candidate. Então, ele também tem acesso a analisar os códigos-fontes e ele pode montar planos de ataque em cima dos sistemas do processo eleitoral. Então, esses planos de ataque, eles visam identificar vulnerabilidades ou pontos de melhoria. Então, eles são analisados. O TSE constitui uma comissão avaliadora externa. Então, quem avalia os resultados desse evento do teste público é essa comissão externa, que tem representantes de algumas daquelas entidades fiscalizadoras. Então, a gente tem o Congresso Nacional, a gente tem a Polícia Federal, a gente tem universidades participando dessa comissão, que, ao final, faz um relatório do que aconteceu no evento. Esse evento é realizado desde 2009, a gente já teve 6 edições. Em todas as edições, a gente encontra pontos de melhoria no processo, sempre foram, mas sempre são pontos que nunca tiveram achados críticos relacionados ao processo. Então, é uma atividade de colaboração com a comunidade acadêmica, no sentido de a gente aprimorar e conhecer possíveis problemas que a gente tenha do software antes da eleição. Uma vez realizado o teste público, as equipes que encontram pontos de melhorias, elas são convidadas a participar do teste de confirmação. O que é isso? Quem encontra algum tipo de melhoria no evento em novembro, ele, por volta de maio, ele é chamado, e agora foi realizado no mês passado, a desse ciclo eleitoral foi realizada acho que é na primeira quinzena de maio, se não estou enganado, o teste de confirmação, que se repete aquele teste que identificou um ponto de melhoria com uma correção aplicada pela Justiça Eleitoral. E aí se verifica se essa correção atendeu aquela sugestão de melhoria ou se precisa de algum outro tipo de ação. Também é realizado já, esse teste de confirmação, ele é realizado, se não me engano, desde 2017, e todos os achados que foram levados para teste de confirmação, as soluções aplicadas sanaram ou implementaram a melhoria ou sanaram algum tipo de vulnerabilidade para levar os sistemas para a eleição. Então, não é só identificar alguma coisa, mas como também ter a certeza de que aquela ponto de melhoria que foi identificado, ele foi implementado. E, de novo, a comissão externa está acompanhando todo esse procedimento e ela, ao final, ela que diz se solucionou, se não solucionou, se precisaria de algum tipo de ação a mais. Até hoje sempre se solucionou, e esse processo ele é realizado a cada ciclo eleitoral também. Então, caminhando na linha de tempo, a gente está em maio, e aí esse procedimento da abertura dos códigos-fontes, tudo isso ele continua aberto. Então, hoje, qualquer entidade pode chegar lá no TSE e fazer auditoria em cima dos sistemas, e ele caminha até agosto, mais ou menos, ali final de agosto, no que a gente chama de cerimônia de assinatura e lacração de sistemas. Aqui é onde a gente faz a linha de corte, onde você tira uma espécie de uma foto do sistema. O que é essa lacração? É você assinar digitalmente todos os sistemas. Isso é feito em uma cerimônia pública, o TSE convoca todas as entidades, quem participou ou não participou da abertura dos códigos-fontes, pode fazer a assinatura também dos sistemas. E aqui é uma coisa bastante interessante. Uma vez assinado o sistema, qualquer tipo de alteração que vá ser feita nele, ela é facilmente detectável, porque quando você faz uma assinatura, você gera o que se chama de hash, é o resumo criptográfico, é como se fosse uma sequência de números que é única para aquele conjunto de dados. Então, os sistemas que foram fechados, eles têm o seu hash gerado, esses hashes são publicados na internet, e você cria ali uma espécie de uma assinatura, uma
um ponto de auditoria para verificar. Toda vez que eu tentar assinar novamente aquele software, ele vai dar sempre aquele número, porque a informação não mudou. Se mudar, qualquer uma vírgula que seja, o número já não bate mais. Então, esses resumos criptográficos que são gerados na cerimônia de assinatura e lacração, tem como objetivo falar assim, ó, tiramos uma foto, que não muda mais. E a importância de ter outras entidades assinando junto com a Justiça Eleitoral é você permitir que outras entidades verifiquem que lá na frente, e eu vou falar sobre isso, o sistema que está sendo utilizado tem assinatura também dessa outra entidade. Porque uma das coisas que são faladas de que a Justiça Eleitoral pode alterar o código, quando ele faz a assinatura e publica o hash, ele já demonstra que se ele alterar, é facilmente detectável. Mas se outras entidades assinam junto com a Justiça Eleitoral, e o Ministério Público sempre assina, OAB às vezes assina, e outras entidades podem assinar, daquele rol que eu apresentei, essas entidades podem verificar se a assinatura que está lá é a delas. Então, além de elas poderem verificar se o hash é o mesmo, elas podem verificar se a assinatura que elas fizeram é a mesma. Então, isso para eliminar essa questão de que a Justiça Eleitoral, ela mostra uma coisa e, na verdade, ela executa outra. Isso daí é facilmente detectável, o processo barra esse tipo de coisa. E essa também, essa ação em cima de você congelar e tirar uma foto do sistema, fazer essa assinatura e a lacração dos sistemas, ela combate uma outra coisa que é falar assim, a urna tem um comportamento estranho, a urna altera um voto, a urna faz algum procedimento que não era esperado. Se isso estiver acontecendo, isso tem que estar no software da urna eletrônica. Como você tira essa cópia, publica os hashes e você guarda a cópia dessas para auditorias futuras, então, além de você fazer essa publicação dos hashes, você guarda uma cópia na sala segura, na sala cofre da Justiça Eleitoral. Então, existe uma sala cofre para você guardar informações, e essas informações, elas ficam lá guardadas para caso de suspeita, você recupera essa informação e a primeira coisa que você vai verificar, os hashes são os mesmos? Sim, então eu estou falando do mesmo software. Existe a assinatura de alguma outra entidade que assinou junto com a Justiça Eleitoral? Se verifica, então. Bateu tudo isso, vamos analisar agora o código. Se falou que a urna está fazendo um procedimento X, vamos olhar dentro do código-fonte, porque tem que estar lá. A urna não tem capacidade de fazer um comportamento sem uma linha de código que mande ela fazer aquilo. Isso é o básico da programação. Então, as ações que a urna realiza, elas estão todas no código-fonte, elas são verificáveis a posteriori. Então, depois que a gente faz essa cerimônia de assinatura, a gente encerra uma fase desse processo que tem como objetivo demonstrar que o sistema faz apenas o que se espera e nada mais. Então, todas essas ações são no sentido de você abrir o sistema e mostrar o funcionamento dele. E, no final, você tira uma foto. Eu te mostrei como ele funciona. Se, por um acaso, tiver uma suspeita lá na frente, eu tenho como recuperar e a gente analisa em conjunto para ver se existe algum tipo de problema mesmo. Então, eu demonstro tudo o que ele está fazendo e guardo essa cópia. Essa cópia, ela passa para uma fase seguinte. Então, por volta de setembro, como eu falei, as urnas elas estão desconectadas. Então, eu tenho que conseguir levar esse software que foi assinado para dentro das urnas eletrônicas. A maneira de fazer isso é gravando essas informações nessas mídias, que a gente chama de esses pendrives customizados, e essas mídias a gente tem que levar uma a uma em todas as mais de 500 mil urnas da Justiça Eleitoral no Brasil inteiro. Então, a primeira etapa que a gente tem é numa cerimônia pública, que todas as entidades são convocadas, é feito um edital, todas são convocadas a participar. Nessas cerimônias, a primeira coisa que se verifica é se o sistema bate todas as assinaturas que foram feitas, então, da Justiça Eleitoral, das outras entidades que participaram. E aí você tem um procedimento para você baixar essas informações do sistema, desses sistemas que foram lacrados, para serem copiados nessas mídias. Gerei todas as mídias, estão prontas para carregar as urnas eletrônicas, a gente tem uma outra etapa, que é a preparação de urnas, que também é uma cerimônia pública convocada por edital, com a participação das entidades fiscalizadoras, que é pegar a mídia e colocar na urna, espetar e verificar e subir o sistema. Então, existem ali também um rol de verificações, e a principal se verifica de novo, de que o sistema que está sendo utilizado na mídia eletrônica é o mesmo daquele que foi lacrado, tudo para você garantir de que o que está indo para a urna eletrônica é aquele sistema que todo mundo teve acesso. Então, você vai amarrando e vai fazendo isso durante todo o procedimento de preparação das urnas. Finalizadas todas as preparações das urnas eletrônicas, então elas receberam os sistemas e estão prontas para ir para a eleição, a gente tem o que a gente chama de tabela de correspondência. A tabela de correspondência é uma relação dizendo
que urna foi preparada para qual sessão eleitoral. Esse que urna, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas as urnas têm identificadores únicos, que não mudam. Então, a gente consegue relacionar que para a sessão 1, 2, 3, o resultado tem que vir da urna número XPTO. Então, essa tabela de correspondência faz exatamente isso no nível Brasil. Todas as urnas carregadas para participar das eleições naquelas sessões eleitorais. Essa verificação é uma das informações, essa tabela de correspondência é uma das informações que são verificadas quando a gente vai fazer a totalização. Chegou um resultado, chegou da urna, o resultado é da sessão 1, 2, 3. Ela veio da urna que a gente estava esperando, se vier, ela entra e segue no processo de verificação de integridade das informações. Não veio, automaticamente ela cai em pendência. Existem possibilidades, por exemplo, de uma urna que deu problema na eleição e ela precisou ser trocada. E aí, por algum motivo, não se atualizou a tabela de correspondência. Então, existem situações de que isso pode acontecer, mas existem os procedimentos de ações que têm que ser tomados. Então, a primeira coisa, o juiz eleitoral tem que tomar algum tipo de ação, entrar em contato com aquela zona eleitoral para saber o que aconteceu, o que foi. Então, existe todo um procedimento de você verificar essa tabela de correspondência que faz essa relação das urnas preparadas e aptas a irem para a eleição com as sessões eleitorais que vão mandar os resultados no final. Então, aqui, e eu estou destacando só algumas dessas principais ferramentas, tá? Existem outras. Então, depois que a gente mostrou o sistema e lacrou, a gente tem uma fase, que é essa aqui, de garantir de que vai se utilizar aquele sistema que foi lacrado. Então, todas essas ações são no sentido de você mostrar, olha, aquele sistema que ficou aberto e foi auditado é o sistema que está indo para a eleição. E aí a gente continua caminhando no tempo e a gente chega no dia da eleição. No dia de eleição existem várias também oportunidades ali de fiscalização e de auditoria, e as principais que a gente tem aqui, que eu estou destacando, é a Zeresma. São as principais, eu estou destacando 4, uma delas é a Zeresma. A Zeresma é o boletim que mostra de que a urna não tem voto. E aí qual é a crítica que é feita em cima da Zeresma? A urna pode mostrar alguma coisa e, na verdade, está fazendo outra. Na verdade, ela já tem os votos lá dentro. Lembra que eu falei disso aqui na parte da cerimônia de assinatura e lacração. Se, por acaso, houver a desconfiança em relação a isso, o software que está sendo utilizado, ele está lacrado. Então, esse software, houve uma desconfiança, a urna mostrou uma informação que, na verdade, está diferente. É muito simples de se verificar no código que foi lacrado e está guardado justamente para auditorias nesse sentido. Então, a Zeresma ela tem essa função de mostrar que a urna estava vazia. É similar ao no processo manual, quando antes que você de lacrar a urna e levar para a sessão eleitoral, você virava a urna de cabeça para baixo para mostrar, olha, tá vendo? Não tem nenhum voto aqui dentro. A Zeresma é a mesma ideia de maneira eletrônica. Existe o que a gente chama de teste de integridade. Esse teste de integridade ele tem um objetivo didático de mostrar o funcionamento da eleição. O que é ele? É você comparar a votação eletrônica com uma votação manual. Então, no dia anterior, na véspera da eleição, são sorteadas urnas no Brasil inteiro. Cada estado tem que fazer um número específico de urnas, tem que selecionar um número específico de urnas, que estavam prontas para ir para a eleição. Então, se sorteia no sábado a urna 1, 2, 3 da zona X de São Paulo, por exemplo. Pode ser no interior, pode ser na capital, seja onde for. Essa urna vai-se lá nessa sessão eleitoral, pega-se essa urna que estava pronta para ir para a eleição no dia seguinte, substitui, coloca uma urna no lugar naquela sessão eleitoral e leva aquela urna eletrônica para a sede do TRE. Isso é feito no Brasil inteiro. No dia seguinte, no domingo, essa urna ela é ligada como se estivesse sendo ligada para a eleição. E aí se emite Zeresma, todos os procedimentos normais, e começa um processo de votação aberto. Então, são preenchidos votos aleatoriamente, e aí se utiliza, por exemplo, crianças em escolas que preenchem um número X de cédulas manuais. Esse voto é mostrado, todo esse procedimento ele é auditado por empresas de auditoria externa. Então, esse voto ele é mostrado para câmeras que estão filmando todo o procedimento. Então, por exemplo, para o candidato A, o voto vai ser, para o cargo A, o voto vai ser no candidato 1. Para o cargo B, o voto vai ser no candidato 2. Então, se mostra o voto, se faz o voto na urna eletrônica e se coloca essa cédula numa urna manual, normal, de papel, de urna de lona, que a gente chama, e você coloca aquela cédula manual.
E você vai fazendo esse procedimento durante todo o dia. Então, vai fazendo a votação durante como se fosse o dia de eleição. No final do dia de eleição, se compara o resultado eletrônico com o resultado manual. É contado o voto manual, é contado o voto eletrônico e se mostra de que o resultado é o mesmo. Isso é realizado desde 2004, nunca houve divergência em termos de valores da eleição, né, dos votos que foram dados, e é uma ideia simples para se demonstrar o funcionamento de uma urna que estava pronta para a eleição e que passa o dia inteiro sendo acompanhada com uma votação aberta para mostrar que o resultado está íntegro e normal. Então, isso acontece no dia da eleição, e no final do dia da eleição, então o procedimento de votação está acontecendo durante ali todo o dia, no final, a urna emite o boletim de urna. O boletim de urna é o resultado final da urna eletrônica. Então, ali por volta das 17 horas, os mesários encerram a votação e geram o boletim de urna. O boletim de urna é uma espécie ali de uma tripa de papel que tem o resultado ali daquela sessão eleitoral. Obrigatoriamente tem que ser impressa 5 vias. Uma dessas tem que ficar com o mesário, outra tem que ser colocada na porta, outras podem ser dadas aos fiscais de partido que estiverem acompanhando. E outras vias além podem ser impressas também, a depender da disponibilidade de papel ali da bobina da urna eletrônica. Esse boletim de urna, ele possui QR Codes nele, que facilitam a captura do resultado. Então, você pode pegar e ler com um celular, qualquer leitor de QR Code, e se você já pega o resultado daquela sessão eleitoral. Então, além de ter esse resultado impresso, a gente também disponibiliza ele de maneira QR Code para você pegar ele eletronicamente. Esse QR Code também fica disponível na tela da urna para ser capturado, não só na versão impressa do boletim de urna. E aí aqui é um ponto bastante importante, e eu vou falar do segundo aqui, que é o BU na mão, mas antes eu vou falar dessa questão que é muito falado a fraude não está na urna e a fraude está na totalização. E aqui um dos pontos mais evidentes de que a urna faz parte de um processo, e a solução não está toda dentro da urna eletrônica. Quem acaba com esse tipo de afirmação é o processo da maneira como ele é feito, de uma maneira muito simples. O resultado é impresso às 17 horas e dá-se publicidade ao resultado. Então, ali, a eleição ela encerra às 17 horas dentro da sessão eleitoral. Ali está comprometido o resultado daquela sessão eleitoral. Qualquer alteração feita posteriormente, seja em transmissão de votos, seja em totalização de votos, seja no que for, ela é facilmente detectada porque aquele resultado está público às 17 horas dentro da sessão eleitoral. Então, é muito comum, principalmente em eleições municipais em cidades pequenas, que os partidos coloquem fiscais distribuídos nas escolas e uma pessoa vá coletando esses resultados, e aí com o QR Code isso fica mais fácil ainda. Em cada escola, então todas as sessões daquela escola, ele coleta os resultados e ele tem o resultado antes da divulgação da Justiça Eleitoral. Isso é muito comum, o candidato em eleições pequenas, menores, municipais, cidades pequenas, o candidato comemorar a eleição dele antes do resultado oficial da Justiça Eleitoral, justamente porque o resultado é público. A partir daquele momento, qualquer tipo de alteração posteriormente seria altamente, muito fácil de ser identificada. Em que pese essa facilidade de detecção, existe todo um conjunto de proteção de informação. Essas informações das urnas, elas são criptografadas, elas são trafegadas para ser transmitidas para a totalização em túneis seguros da Justiça Eleitoral, para que não só a informação esteja criptografada, mas o canal também esteja criptografado. E dentro da totalização, como eu falei, a tabela de correspondência, a integridade das informações também são verificadas para que esse resultado seja íntegro no final. Mas a gente rebate essa questão de a fraude estar na totalização com uma etapa simples de procedimento, que é você divulgar o resultado dentro da sessão eleitoral. Acabou. Às 17 horas, o resultado público dentro da sessão eleitoral, não se fala mais em alteração de resultado a partir daquele momento. E esse 11º, que é o BU na mão, além da gente fornecer a informação impressa e os QR Codes ali na urna eletrônica, a Justiça Eleitoral também fornece um aplicativo para ler esses QR Codes, que é o que a gente chama de boletim na mão, BU na mão. Com ele, seja o cidadão, seja as entidades fiscalizadoras, podem ler esses resultados dos vários boletins, das urnas eletrônicas, e fazerem as suas totalizações paralelas, as suas apurações paralelas
seja de uma escola, seja de uma seção, seja de uma fatia, de uma cidade, seja o que for. Então, cada urna dá o seu resultado, e quem não quiser utilizar o aplicativo da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral também fornece todas as informações para que se desenvolvam seus aplicativos próprios, e se utilize aplicativos próprios para ler esses QR Codes. Então, a maneira de ler o QR Code, como ele é montado, é publicado pela Justiça Eleitoral também, para que qualquer um possa desenvolver o seu aplicativo de verificação. Então, nessa fase do dia da eleição, essas ferramentas que a gente tem de auditoria de segurança, elas visam demonstrar que o resultado está correto. Então, são várias ações no sentido para trazer essa garantia em relação ao resultado que está acontecendo ali no dia da eleição. Passado o dia da eleição, a gente está chamando aqui de pós-eleição, a gente também tem algumas atividades, algumas oportunidades e ferramentas relacionadas à segurança e auditoria. Então, esse mesmo boletim de urna, que foi impresso e está lá dentro da sessão eleitoral, ele também é publicado na internet. E esse ano vai ter uma novidade. Antes, isso daqui levava em torno de... tinha um prazo de até 72 horas para ser divulgado. Geralmente era divulgado em torno de 48 horas. Para essa eleição de 2022, ela vai ser publicada online. À medida que a Justiça Eleitoral recebe o boletim de urna para totalizar, ele já vai ser disponibilizado na internet também. Então, a verificação vai poder ser online ali do que está chegando para a Justiça Eleitoral e sendo verificado nesse boletim de urna na web. E também a gente tem a divulgação de arquivos de logs, de RDVs. Então, todos os arquivos que são gerados durante essa fase, de todas as fases para trás do processo, eles ficam disponíveis também para essas entidades auditoras no final do processo. Então, aqui eu destaquei logs, que são os logs das urnas eletrônicas, que é ali a espécie da caixa preta de como a urna vai funcionando e registrando todo o seu funcionamento, desde o momento da carga das informações até o encerramento aqui na geração do boletim de urna. Tudo isso vai sendo registrado e pode ser verificado depois. Os RDVs, são os registros digitais do voto, eles são o registro fidedigno de como o eleitor digita as informações na urna eletrônica. Então, aqui é importante porque existem algumas diferenças. O registro digital do voto, analogia com o processo manual, é o saco de votos que a gente tinha no final, a urna cheia de votos, todos embaralhados, sacudidos de alguma maneira que você não consegue mais relacionar o voto para cada cargo, para cada eleitor. Então, você quebra qualquer tipo de associação nesse sentido e você tem os votos ali anonimizados para a eleição. E esse registro digital do voto, cada urna tem a sua, e ele é a base para gerar o boletim de urna, mas existem algumas diferenças, por exemplo, porque existe RDV e existe boletim. RDV é exatamente como é digitado, então, vamos que um eleitor digite para o candidato, para o cargo X, ele digite o número 99. 99 é um número que não existe. No RDV, ele aparece como 99. Então, tem um voto lá para 99. No boletim de urna, ele aparece como voto nulo, porque é um voto que já é um procedimento de apuração, ele pega os votos que não existem, que são nulos, e já coloca como nulo. Então, você faz a amarração de como é exatamente digitado pelo eleitor e depois com o resultado final que está no boletim de urna. E aí, essa fase final da parte de disponibilizar, de publicar essas informações, é uma fase que tem como objetivo disponibilizar as evidências de funcionamento de todo o processo para trás. Então, aqui você vai pegando informações da urna, das fases anteriores, então, tudo isso para trás você disponibiliza e fica à disposição das entidades que auditam o processo. Então, essa é uma visão um pouco mais detalhada. Existem outras ferramentas, existem outros procedimentos, não foram todos detalhados, até pelo tempo que a gente tem, mas para mostrar que o procedimento não começa no dia da eleição e não é exclusivo da urna eletrônica. Existe toda uma fase de etapas e procedimentos e ferramentas e oportunidades de auditoria para as entidades fiscalizadoras acompanharem todo o processo de ponta a ponta para afirmarem e definirem a confiança que elas têm do processo. Então, o que a gente sempre fala é que a confiança do processo quem demonstra é o próprio processo. Não precisa se ficar falando se o processo é confiável, não é confiável, é seguro, não é seguro. A partir das informações que o processo gera, todas as entidades fiscalizadoras podem formar a convicção dela em relação ao processo. E o que ela não tiver satisfeita, que ela não tiver, ela apresenta, e isso pode ser discutido com todas as ferramentas que tem para trás.
Então, diante de todo esse cenário aí que foi apresentado, o que a gente tem em termos de processo eletrônico que a gente pode afirmar com esses 25 anos que a gente utiliza aí as urnas eletrônicas indo para 26, né? Desde 96, a gente não tem nenhum caso de fraude documentado. É diferente de não ter denúncias de fraude. Denúncias de fraude são apresentadas. Quem investiga denúncias de fraudes é o Ministério Público, se for o caso é a Polícia Federal. Então, não é a Justiça Eleitoral que faz esse tipo de investigação. E todas as vezes que foi levantado algum tipo de suspeita, isso houve algum tipo de investigação e você não tem nenhum tipo de fraude documentado e comprovado. Então, a gente afirma que o processo é seguro uma das coisas, por causa do seu histórico. Ele é um processo que é transparente, ele pode ser fiscalizado por partidos políticos, por essas entidades e pela sociedade. Ele é um processo auditável, está demonstrado de que todas as etapas existem ferramentas de auditoria que deixam os rastros durante o processo para que você possa verificar o seu correto funcionamento. Ele é um processo inovador a cada ano, não só o equipamento urna eletrônica, mas também os sistemas e o processo, ele evolui, como eu falei. Esse ano a gente tem as urnas, os códigos-fontes ficando abertos por um ano, a gente tem os códigos-fontes sendo abertos para mais entidades, a Unicamp e a UFPE, dentro dos seus sítios, dentro das suas universidades, receberam o código-fonte, estão fazendo análise local, não estão dentro do ambiente da justiça eleitoral. Então, o processo também evolui a cada ano, por isso que a gente sempre fala que é um processo, não é o equipamento em si, e ele é um processo célere. Os resultados são divulgados no mesmo dia de votação. Então, isso daqui é uma consequência de toda essa informatização do processo. A celeridade não foi um objetivo em si, apesar de que ela tem relação com a segurança do processo, quando a gente fala por causa da janela de oportunidade. Quanto mais tempo para você divulgar o resultado, maior a janela de um ataque que poderia ser feito. Isso era muito importante no procedimento manual, porque a fraude no procedimento manual era muito fácil, era tirar um papel, era engolir um papel, e literalmente se fazia aquilo, era retirar um papel na contagem, era informar um número errado na hora que você cantava para alguém registrar o voto. Então, essa janela de oportunidade no processo manual, entre você encerrar a votação e divulgar o resultado, era algo muito crítico. No processo eletrônico, isso diminui de criticidade, porque as ferramentas eletrônicas, criptografia, assinatura digital, trazem um nível de segurança que não é possível no processo manual. Mas a gente tem como consequência também essa questão a informatização traz como consequência essa celeridade para o resultado. E aí aqui uma maneira bastante breve de falar da urna eletrônica, não vou entrar em detalhes técnicos do equipamento, mas fazer uma explicação geral de por que a urna é um equipamento diferente do que muitas vezes é falado, que parece uma simplicidade que ela não tem. De novo, destacando que essa urna ela é parte de um processo, então ela não é a bala de prata, ela não é a salvação, não é por causa dela que o processo é seguro, é porque também tem ela que o processo é seguro. E aí, alguns detalhes da urna eletrônica. A urna eletrônica é um projeto customizado e nacional, como eu falei, lá nos anos 90, optou-se por desenvolver um equipamento próprio, e quem participou dessa definição não foi apenas a Justiça Eleitoral, foi um conjunto de entidades brasileiras que participou. Então, a gente teve a Justiça Eleitoral, a gente teve as Forças Armadas, na época a gente tinha ministérios das 3 forças, então a gente teve representante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, o Ministério da Ciência e Tecnologia com o INPE, a gente teve a participação, e a gente também teve do Ministério das Comunicações. Então, foi um rol ali de entidades que se juntaram, fizeram toda uma parte de estudos, levantaram as informações e chegaram no projeto customizado para a realidade brasileira. E aqui, contextualizando também com algumas das informações, como é colocado que a urna do Brasil é da empresa X. E aí muito se fala de uma empresa chamada Smartmatic, que fez eleições em alguns países, fez na Venezuela e fez em outros países também. Posicionamento da Justiça Eleitoral em relação a essa questão. Primeiro, não é dessa empresa. E segundo, não teria problema se fosse. A Justiça Eleitoral fez um equipamento próprio justamente para ter o controle em cima do projeto. O projeto possui salvaguardas, e eu vou falar um pouquinho sobre elas um pouquinho mais na frente, para que nem a empresa fabricante consiga preparar ataques em cima do equipamento. Então, o projeto é pensado de uma maneira, e aí, de novo,
Isso não é uma solução exclusiva da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral faz isso em conjunto com várias entidades, seja de mercado privado, seja de mercado do rol público, para se construir a solução e trazer confiança para essa solução. Então, em relação a empresas, o projeto é da Justiça Eleitoral, então a urna do Brasil não é de empresa A, B ou C, ela é da Justiça Eleitoral e uma empresa fabrica, implementa aquele projeto da Justiça Eleitoral. Então, a gente já teve a Unis fabricando urnas, a gente já teve a Procompra, uma empresa de São Paulo, a gente já teve a Diebold, uma empresa que era americana, agora é uma empresa alemã, Diebold Nixdorf, e agora a gente tem a Positivo, empresa brasileira produzindo a urna eletrônica. Então, o posicionamento da Justiça Eleitoral então, em relação a essa afirmação de que a urna é de uma empresa X é indiferente para a gente qual é a empresa que fabrica a urna eletrônica, justamente porque a Justiça Eleitoral investiu em ter um projeto próprio. A gente não bate na porta das empresas para comprar uma solução delas. Ele é um projeto de um equipamento sem conexão a redes, então a gente não tem aqui nenhum tipo de conexão, e aí é nenhum mesmo, não existe nem software, nem hardware, não existe uma placa de rede, não existe uma placa de Bluetooth, não existe nada na urna eletrônica de conexão a qualquer outro tipo de rede. E aqui, um destaque é que sempre se fala dessa desconexão das urnas em relação ao ataque, por exemplo, a um ataque hacker, coisas parecidas. E isso é verdade, o fato de você tem que ir a urna a urna, e esse fato de ir urna a urna para você dar uma carga no sistema que aquela urna vai utilizar, ela tem relação direta com o impacto de um ataque. Justamente porque você não consegue fazer um ataque amplo, você tem que ir equipamento a equipamento para dar carga naquele sistema que você vai utilizar naquela urna naquele momento. Então, o fato dela ser desconectada tem relação direta com o impacto de um ataque. E aí a maneira de você fazer um ataque em grande escala é você atacar o software da urna eletrônica. Por isso, existem várias salvaguardas de você abrir o software, tira uma foto, guarda essa foto, garante que aquela cópia que está sendo utilizada na urna eletrônica, e você faz essas verificações em vários momentos, como eu falei, para que, em caso de alguma suspeita de um comportamento indevido, você consegue rastrear e acompanhar e auditar o funcionamento daquele software. Então, a conexão de rede ela é importante para o ataque, porque você dificulta um ataque externo, mas ela também é importante para esse impacto de um possível ataque que possa ser feito, porque você tem que ir equipamento a equipamento para dar a carga no sistema que a urna vai utilizar. A urna já utiliza, aqui um termo um pouco mais técnico, um sistema Linux, que é um sistema aberto. Então, boa parte da urna eletrônica hoje já é desenvolvida em conjunto com a comunidade técnica. O Linux é o equivalente ao Windows, é o sistema operacional da urna. A gente tem a nossa versão chamada Linux. Ela é desenvolvida pela comunidade técnica, aberta para qualquer um baixar e colocar para funcionar no seu computador. Então, a urna tem uma versão dessa, desde 2008, que é desenvolvida pela comunidade técnica, e essa versão que a urna utiliza, desde o ano passado, desde 2021, a Justiça Eleitoral se tornou um dos, vamos chamar de, que retornam melhorias para a versão disponibilizada para todo mundo, que fica disponível para todo mundo. A parte de segurança da urna eletrônica foi disponibilizada por Linux, foi analisada pela comunidade técnica e foi incorporada ao que a gente chama de tronco principal do Linux. Então, a mesma maneira como a urna trata a segurança é disponível para você baixar e utilizar no Linux, num computador seu, por exemplo. Então, a Justiça Eleitoral, além de ser uma consumidora do sistema Linux produzido pela comunidade, ela também alimenta melhorias na comunidade desde o ano passado, especificamente nessa parte de segurança. E ela é um equipamento que tem um projeto de segurança em hardware. Então, a urna, a segurança dela não está só no software, ela é pensada em termos de segurança, é o que se fala de designed by security. Então, ela nasce a partir da segurança, ela é desenhada a partir da segurança. É um projeto próprio baseado em certificação digital utilizado desde 2009. E esse ponto eu vou destacar um pouquinho, porque ele combate uma das outras coisas que também são faladas, de que é fácil mudar o sistema da urna. Esse projeto de segurança em hardware, ele efetivamente garante de que a urna eletrônica só executa sistemas da Justiça Eleitoral e os sistemas da Justiça Eleitoral só são executados na urna eletrônica. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, essa ideia
de que você chega lá e troca o sistema da urna e ela funciona e ela gera resultado para a eleição, isso daí não faz o menor sentido por causa dessa solução de segurança em hardware. E o que é isso? Cada urna tem um hardware de segurança, fazendo uma analogia muito simplista, que não é exatamente, mas é fácil de entender. Os tokens que a gente tem para assinar digitalmente, então, quando você vai enviar a sua declaração de renda para a Receita Federal, que você assina ali com o seu token, a urna tem algo parecido com aquilo, mais forte do que aquilo dentro dela. Cada urna possui aquilo. O que esse hardware de segurança ele provê para o equipamento e para o processo como um todo? A autenticidade. Então, garante a identificação única para cada urna. Então, lembra que eu falei na tabela lá de correspondência de que a gente tem uma relação de urna por sessão eleitoral? Aqui a gente consegue garantir de que se a urna é aquela, o que a gente chama de propriedade de não repúdio. Uma coisa que sai daquela urna, a gente garantidamente só pode ter saído daquela urna, por causa dessa característica de autenticidade. É a mesma coisa de quando você assina com o seu certificado digital, que quem assinou aquilo foi você. Então, a urna eletrônica tem essa propriedade de autenticidade garantida pelo hardware de segurança. Isso é importante porque cada urna cria uma identidade própria e essa propriedade de não repúdio. Assinou com aquela informação da urna, só pode ter vindo daquela urna. Ele garante, esse hardware de segurança, as questões de integridade. Então, ele gerencia o uso da criptografia e garante a comunicação cifrada de dados sensíveis. A gente fala muito de segurança da urna, quando pega o resultado e vai mandar para a totalização, que se cria um túnel seguro e se manda aquela informação. A urna eletrônica tem isso dentro dela para conversar com seus periféricos. Então, a urna conversa com o seu teclado com um túnel seguro. A cada tecla que é pressionada, existe um túnel seguro, justamente para que não se coloque uma espécie de um chupa-cabra e tente se pegar aquela informação da tecla que foi digitada e se altere aquela informação. Ela também conversa com a impressora de maneira cifrada, por exemplo. Então, quando ela manda alguma coisa para impressão, existe esse túnel cifrado justamente para que você não tente colocar alguma coisa na ponta e um resultado que daria um boletim de urna que daria um resultado para o candidato A, B ou C, não possa ser alterado para o candidato de C, D ou E. Então, só na parte de impressão, por exemplo. Então, ficaria tudo íntegro, só na impressão você faria uma impressão diferente do que estava registrado. Então, para evitar esse tipo de coisa, a urna tem um túnel seguro com a impressora. Então, existem ali conversas seguras da urna com os seus periféricos, então isso é no nível da placa-mãe da urna eletrônica ali, e para garantir essa integridade das informações e todo o controle das informações cifradas que trafegam ali dentro da urna eletrônica. E também, aí aqui a parte mais importante, o hardware de segurança fornece a cadeia de segurança. A cadeia de segurança ela é um conceito para garantir de que a urna ela executa apenas o sistema que foi lacrado, aquele que ficou aberto, que foi lacrado pela Justiça Eleitoral e pelas outras entidades que participam da cerimônia de lacração, e que esse sistema lacrado ele só é executado em urnas da Justiça Eleitoral. Eu não consigo pegar o sistema da Justiça Eleitoral e colocar num computador e funcionar. Ele não é assim, porque ele depende, existe uma amarração que essa cadeia de segurança faz. E esse vai ser meu último destaque aqui na apresentação. Como é o funcionamento dessa cadeia, que é o que diferencia a urna de um equipamento normal. Então, a urna tem procedimentos de segurança mais fortes que um computador normal, sem dúvida nenhuma, mas esse daqui é o ponto que faz a diferenciação da urna de um equipamento normal. Então, quando você aciona o botão de liga e desliga de um computador, ele energiza, a placa é energizada, chega ali, você apertou o botão, e aí ela sai ligando o computador, chega, por exemplo, no seu Windows e vai chegar no seu pacote Office que você quer utilizar. É um computador normal, é assim que ele funciona. Na urna, não, ela é diferente, existem etapas de verificação prévias. Então, quando eu aciono o botão de liga e desliga na urna, a primeira coisa que é energizada é aquele hardware de segurança que eu falei. Isso por projeto de hardware. Lá na placa-mãe, só existe trilha de alimentação elétrica entre o botão ligar e desligar e o hardware de segurança. Então, esse hardware de segurança, a urna está desligada, ela não está funcionando, esse hardware de segurança começa um monte de procedimentos de verificação. E o que são essas verificações? É verificar a autenticidade daqueles sistemas. Os sistemas que foram lacrados, vai se verificando. Você tem a assinatura que eu conheço? Passa para o próximo. Você tem a assinatura que eu conheço? E vai fazendo isso durante todos os sisteminhas que você precisa para ligar a urna eletrônica. Tudo isso dando certo, você sobe o que a gente chama do sistema operacional, aquele Linux que eu falei, que é a versão Linux. O sistema operacional, ele verifica o hardware de segurança. Ele volta lá no hardware de segurança e fala bem assim,
responde um desafio criptográfico para mim, e aí é um desafio mesmo que só você tem a capacidade de dar o resultado que eu estou esperando. Se o resultado que vier não for o que eu estou esperando, eu desligo a urna eletrônica. Não, a urna não sobe, ela não funciona. Então, por isso que a gente fala que o hardware verificou os sistemas e sabe que está utilizando aqueles sistemas da Justiça Eleitoral, e o sistema da Justiça Eleitoral verificou o hardware de segurança, verificou a urna eletrônica e falou: você é a urna eletrônica que eu conheço? Se não for, o sistema todo derruba e a urna não funciona. Se der tudo certo, aí ela libera e vai chamar os outros sistemas, por exemplo, sistema de votação. Então, a urna, para funcionar, ela é diferente de um computador normal, porque ela tem todos esses procedimentos que são feitos, e aí tem vários detalhes técnicos que não é o objetivo da gente entrar, mas para mostrar que esse conceito, e aqui é um conceito dentro da urna eletrônica, é o que garante que a urna eletrônica só executa aqueles softwares que foram abertos, auditados e lacrados, e que esse software só executa em urna eletrônica porque ele verifica a urna eletrônica se ela é uma urna eletrônica da Justiça Eleitoral. Tudo isso é amarrado em certificação digital. A Justiça Eleitoral tem uma autoridade certificadora dentro da nossa sala COF. Então, como a Caixa, como qualquer entidade que tem uma autoridade certificadora, um dos requisitos é existir a sala COF para que você guarde essas informações. Então, a gente também tem isso lá na Justiça Eleitoral. Para que guarde todo esse procedimento de certificação digital, esse conceito da certificação digital utilizado dentro do processo eleitoral. Então, essas eram as informações. Eu vou tirar minha tela aqui para ficar à disposição para as perguntas que surgirem. Célio, muito obrigada aí pelas informações. Pessoal, avançamos um pouquinho aqui no horário. Peço desculpa a todos, mas a gente ainda tem aqui um painelista com um assunto também muito importante, que é o Diogo Cruvinel, que ele vai falar justamente sobre desinformação. Então, Diogo, fique à vontade. Pessoal, obrigado por terem ficado até aqui. Vamos ouvir, então, o Diogo falando com a gente aqui sobre desinformação, fake news. À vontade, Diogo. Muito obrigado, Luciana, muito obrigado a todos que nos acompanham aqui nessa reunião de hoje. Dado o avançado da hora, eu vou reduzir a minha fala. Prometo que eu não falarei por mais de 10 minutos, só considerações realmente importantes, pegando um gancho naquilo que o Fred já adiantou e o Célio também, essa explicação mais técnica sobre a segurança do procedimento todo eletrônico de votação. E é importante também abrir um espaço para que quem está acompanhando possa também trazer as suas dúvidas, que isso faz parte de um diálogo. Então, eu queria começar destacando que nós que trabalhamos na Justiça Eleitoral já há alguns anos, todos nós, não só quem trabalha na assessoria de enfrentamento à desinformação, como é o caso meu e do Fred, ou quem trabalha na Secretaria de Tecnologia da Informação, como é o caso do Célio, todos nós recebemos dos nossos amigos, dos nossos familiares, dúvidas sobre a urna eletrônica e sobre a segurança do processo eletrônico de votação. Então, isso faz parte da nossa rotina já há alguns anos e é perfeitamente compreensível. Como o nosso sistema é bastante complexo e essa complexidade garante a segurança, como foi muito bem demonstrado aqui pelo Célio, é normal que as pessoas não conheçam todo esse procedimento e tenham dúvidas sobre ele. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que o fato de pessoas terem dúvidas sobre o sistema eletrônico de votação não quer dizer que as pessoas estejam de má fé ou que elas já de antemão duvidem da segurança do processo eletrônico de votação. Não, eu tenho muitos amigos, familiares, colegas que têm dúvidas legítimas sobre o funcionamento da urna eletrônica e do processo todo. Então, o primeiro ponto é tratar essas dúvidas com a seriedade que elas merecem e não presumir, a partir das dúvidas, que as pessoas estejam de má fé. Dito isso, eu queria passar para um segundo ponto que o Fred destacou na fala dele, acerca do contexto da democracia e do contexto da disseminação da desinformação e o quanto isso impacta não só para a credibilidade da nossa democracia, mas, consequentemente, também para um cenário econômico. Então, a gente tem consciência que a gente está falando para um setor
muito seleto da nossa sociedade, um grupo de pessoas que interferem, influenciam diretamente no funcionamento da nossa democracia, e as dúvidas que eventualmente possam surgir ou pairar sobre a credibilidade das nossas eleições ou a credibilidade da segurança do nosso processo eletrônico de votação, elas afetam não só esse clima na sociedade, mas principalmente o destino econômico da vida do país. Então, investidores estrangeiros, por exemplo, eles retraem, quando têm dúvidas sobre as consequências políticas dentro de um país, é natural também que eles fiquem avessos a colocar o seu dinheiro, porque não sabem o que vai acontecer. Então, assim, não interessa a ninguém essas dúvidas levantadas muitas vezes com bases infundadas sobre a segurança do processo eletrônico de votação. E é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para conversar com vocês, para explicar que a Justiça Eleitoral ela está aberta ao diálogo e que a gente fica super feliz quando a gente é procurado, e eu estou vendo aqui um número grande de pessoas interessadas nessa hora do almoço aqui por tanto tempo em se informar diretamente da fonte oficial sobre o processo eletrônico de votação. Então, para nós, é um motivo de muita satisfação que isso seja também compartilhado por vocês nos seus círculos de amizades, né, e de negócios, mostrando que a Justiça Eleitoral ela está disposta a tirar todas as dúvidas que vocês eventualmente tenham. Então, feita essa contextualização, eu queria chamar a atenção para 3 principais pontos de dúvidas que a gente costuma receber com mais frequência, tanto no nosso trabalho quanto no nosso dia a dia. As dúvidas sobre as eleições, elas costumam girar em relação ao processo de votação, em relação ao processo de transmissão dos votos das urnas eletrônicas para o TSE e em relação à totalização dos votos. Então, eu, pelo menos, recebo o maior número de perguntas relacionados a esses 3 temas. Então, em relação ao primeiro tema aí da urna eletrônica, o que é que garante que eu digito um voto na urna e a urna altera esse voto e dá o voto para outra pessoa ou para outro partido? Essa é a primeira questão. O Célio explicou muito bem aqui que a auditoria do processo eletrônico de votação ele não acontece só no dia das eleições. É um processo que acontece a partir de um ano antes das eleições e pode ser e é acompanhado por diversas entidades, diversas autoridades que em cada etapa testam as urnas eletrônicas, mas também no dia da votação. A gente tem um teste de integridade no dia da votação, como o Célio disse, em que algumas urnas eletrônicas, elas já preparadas para receber o voto no dia da eleição, no dia oficial, elas são sorteadas no dia anterior, no sábado, e são trazidas para os TREs, e nos TREs elas são submetidas a um teste de integridade que é acompanhado por qualquer pessoa, qualquer um de vocês que está aqui agora na reunião, ou qualquer um da sociedade pode ir ao TSE, no TRE respectivo no dia das eleições e acompanhar esse teste de integridade. Isso comprova o quê? Que aquelas urnas elas têm um comportamento igual ao das demais e ao comportamento esperado. Outra, todas as urnas eletrônicas no Brasil, elas têm o mesmo sistema. Então, não tem como inserir um sistema que seja específico para que uma urna eletrônica tenha um comportamento diferente das demais. Porque na hora de ela transmitir a informação, se ela foi alterada, o próprio TSE rejeita aquilo. E o TSE só aceita os votos vindos de urnas que tenham aquele sistema que foi lacrado, que foi assinado digitalmente por diversas entidades. E é isso que comprova que todas elas tem o mesmo comportamento. Então, começa por aí. O segundo ponto é em relação à transmissão. A gente já viu narrativas surgindo na internet de que no momento da transmissão, alguém pode interceptar essa informação, alterar e enviar para o TSE um resultado diferente do que aquele que teve na urna eletrônica. Mas, como disse o Célio, esse é o tipo de fraude mais fácil de identificar. Isso deixa rastros, primeiro, e segundo,
O resultado da eleição ele é obtido no momento em que a urna eletrônica fecha. Ali, o mesário ele imprime boletins de urnas que são impressos e são afixados na porta da sessão eleitoral e permitem que as pessoas tenham acesso ao resultado antes mesmo da transmissão dos votos. Então, se por acaso o TSE divulgar o resultado de uma eleição e o TSE faz isso em urna a urna, é possível consultar o resultado de cada urna no Brasil inteiro. Se houver a publicação de um resultado diferente daquele que está no boletim de urna, isso é facilmente comprovado, tanto que nunca houve. A gente nunca teve nenhuma notícia, nenhuma comprovação de que o voto divulgado pelo TSE foi diferente daquele voto do boletim de urna. E pela mesma razão, não é possível que haja uma sala secreta no TSE em que algumas poucas pessoas estão lá confabulando para alterar os votos. Porque se isso acontecesse, também seria identificado por esse boletim de urna. Então é comum, sobretudo em eleições municipais de cidades do interior do Brasil, que os próprios partidos políticos somem os resultados dos boletins de urna e comemorem a vitória antes mesmo da divulgação oficial pela Justiça Eleitoral. É por essa razão. Tá? Então, já encerrando aqui a minha fala e abrindo para outras eventuais dúvidas que os senhores tenham sobre o processo eletrônico de votação, eu queria só chamar a atenção para esses 3 principais pontos, além de reforçar, de novo, aquela questão de que dúvidas levantadas sobre o processo eleitoral e sobre a democracia não interessam a ninguém pelos impactos econômicos, financeiros que isso pode trazer para a vida de um país, além, claro, da desestabilização do clima de pacificação social que a gente tem e é necessário para que a gente consiga conviver com paz, tolerância e harmonia. Então, eu, junto com os meus colegas, a gente está à disposição para receber de vocês eventuais dúvidas. Muito obrigado. Obrigada, Diogo. Bom, avançamos um pouquinho na hora, mas se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai permitir aí que... Vamos estender um pouquinho para permitir que as pessoas também possam participar. O César, que mencionou aqui no chat, César, fique à vontade, pode fazer a sua pergunta. César, eu não estou ouvindo o César. César colocou no chat que gostaria de fazer a pergunta, fique à vontade, César. O áudio dele que não está saindo. Vou passar a pergunta, então, enquanto o César verifica a questão do áudio, vou passar a pergunta, então, para Marco. Marco, que está com a mão levantada. Marco, faça a sua apresentação, por favor, antes da sua pergunta, e fique à vontade. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, parabéns ao Célio. Eu sou o Marco Tonucci, trabalho nessa área de sistemas de informação e de meios de pagamento, tenho uma experiência razoável nesse meio. E, antes de mais nada, parabenizar o Célio e o Diogo aí pelas considerações, o Célio principalmente pela extensão aí da explicação na parte hardware e software do sistema. Eu dizia a ele que eu consegui compreender de forma bastante completa, eu entendo bem da área, então consegui entender bastante sobre o processo como um todo e acho que o processo está muito bem concebido. Mas, obviamente, nós estamos aqui para poder entender e questionar, né? Então, até o questionamento como forma de criar uma maior segurança nas informações que são geradas a partir do sistema de votação. Bom, aonde está a principal dúvida que eu vejo e que eu escuto, na realidade, com relação a isso? É exatamente essa questão entre o voto ser executado e o boletim de urna ser impresso, né? Quem entende dessa área sabe que, obviamente, se você tiver com os softwares muito bem auditados, isso não aconteceria, mas estou fazendo aqui o papel, me desculpa, viu, Célio e Diogo, vou fazer aqui o papel do advogado diabo, então eu estou aqui para poder gerar a dúvida e criar uma dúvida para que possa ser explicada. Então, a dúvida principal, ela acho que não vai acontecer nunca do BU para frente. Uma vez feito
a impressão do boletim de urna, dali para frente a contabilização e qualquer auditoria pegaria facilmente uma possível fraude. A dúvida está exatamente entre o mecanismo de votação e a impressão do BU, né? O foco está no teste de integridade, e eu achei muito bacana que ele já é feito no dia da votação, né? E então ele já mostraria, na realidade, uma situação bastante real e bastante, vamos dizer assim, complexa da urna, uma urna mal intencionada, então estou sempre levando para a situação mais complexa, mais difícil, né? Uma urna mal intencionada, ela estaria programada para entender que o processo de votação está ocorrendo e que está ocorrendo em situações reais, né, que estando em condições reais, ele poderia eventualmente executar algum procedimento não autorizado ou que uma DLL pudesse entrar em operação e adulterar algum tipo de voto, né? Me ficou só a dúvida do seguinte: por que esse teste de integridade não pode ser feito em condições absolutamente reais? Quer dizer, em que as pessoas que estão programadas para votar naquela urna, eu sei que isso seria um problema, porque revelaria o voto de um eleitor real, né? Mas ele cria uma fragilidade no teste de integridade, uma vez que você não executa nessa urna a votação real que ela está programada para receber, com aqueles votantes que estão programados. Eu imagino que as urnas não são programadas, não tem o registro de todos os candidatos do país todo. Então, eu imagino que aquela urna receba uma carga ou para uma região ou para uma seção, esperando determinados votos de determinados eleitores. E na medida que esses eleitores não são os reais, porque são substituídos por crianças, a urna poderia perceber claramente essa questão e, eventualmente, não executar um procedimento errado que ela estaria programada para fazer. Lembrando, me desculpem, tá? Estou aqui fazendo o papel do advogado do diabo, de entender que, caso haja alguma fragilidade no software, mesmo sendo auditado, etc., ele poderia facilmente, quem entende dessa área sabe que a urna poderia facilmente identificar que aquela votação não é verdadeira a partir dos próprias pessoas que estão votando não serem aquelas esperadas, e aí ela se comportaria de forma normal e não faria adulteração. Como é que seria, Célio, uma proteção real em relação a isso? Como é que seria a proteção para que ela não distinguisse um votante do outro, quer dizer, um votante programado de um votante não programado para aquela urna? Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pelas explicações e pela ilustração de uma série de fatos. Primeiro, só pegando na parte entre o registro do voto e a impressão do resultado, as proteções que existem em relação ao processo para isso é a auditoria do código-fonte, sem dúvida. Porque na instância final, existem vários procedimentos que são feitos, mas na instância final é em cima do código-fonte. Isso não tem para onde escapar. Isso aí é fato que é assim. Então, por isso que a gente tem incentivado e criado cada vez mais condições como essa de passar o código para fora e ter como meta a publicação do código na internet, justamente para que o código seja o mais auditável possível, esteja à disposição de o maior número possível de pessoas para fazer essa auditoria e aí, em conjunto, identificar esses pontos. Especificamente sobre a votação paralela, a antiga votação paralela, agora teste de integridade, só um esclarecimento. Não são as crianças que fazem a votação. As crianças preenchem as cédulas, geralmente durante a semana, só para ter as cédulas preenchidas. E aí se chega no dia com um volume de cédulas, e essas cédulas vão ser digitadas. Existem pessoas mesmo, não são crianças, que vão fazer a digitação dessas cédulas na urna e colocar nas urnas de lona. Essa é uma crítica que é feita em cima do teste de integridade, e aí, especificamente, isso aumentou depois que foi implementada a biometria, porque como você tira a urna da sessão eleitoral, você não tem como levar os eleitores... Uma situação real, para fazer, exatamente. E aí procede esse tipo de pensamento, porque a gente é sempre utilizado como argumento isso, o caso o caso, se eu não me engano, acho que da Volkswagen na Europa, de que o sistema sabia que estava sendo análise. Quem entende sabe que facilmente você contornaria essa situação, ela entenderia que não está sobre auditoria e comportaria de forma... Ele é um argumento que ele é válido, sim. A Justiça Eleitoral tem estudado soluções em relação a isso. Agora, a gente não pode descartar de que a votação biométrica, sem identificação biométrica, ela é prevista no procedimento.
Então, no caso da votação paralela, quando tem essa votação biométrica, você libera os códigos, você libera para votação. Como é que funciona quando não é identificado o eleitor biometricamente? O mesário tem que depositar o dedo dele para ficar registrado que ele liberou um eleitor sem biometria. Em caso de suspeita, você investiga o comportamento daquela sessão eleitoral e aí você tem um registro de quem foi a pessoa. E aí, uma outra coisa, a Justiça Eleitoral possui soluções de EIFES, que faz o batimento biométrico das pessoas e consegue identificar. Hoje a gente já tem 120 milhões de eleitores identificados biometricamente. Então, esse procedimento, ele faz parte do processo. Então, a gente pode ter na situação real a eleição funcionando com um grande número de eleitores sem identificação, porque você não pode impedir esse eleitor de votar. Mesmo que ele não seja identificado, ele biometricamente, ele tem que votar. Isso não é motivo de impedimento para votar. Então, na votação paralela, o que a gente está estudando? São soluções que aproximem, depois do advento da biometria, a votação na sessão eleitoral. Existe um problema complexo de você fazer isso dentro da sessão eleitoral. Então, a pessoa votaria na urna oficial e votaria na urna que está sob análise. Isso traz uma complexidade para o processo muito grande, para as pessoas entenderem, aqui é uma votação que é legítima, aqui não é. Então, assim, a gente vem estudando soluções nesse sentido, mas o objetivo é tentar aproximar o máximo da votação na sessão eleitoral, mas sabendo que mesmo dentro da votação do teste de integridade, um dos cenários possíveis é esse de um maior número de pessoas não identificadas biometricamente. Então, ela não está fora do funcionamento completo. Ela está, de alguma maneira... Uma parte ela simula... assim, tudo que você explicou, a única fragilidade que eu vi foi exatamente essa. Quando você troca o eleitor, se eu tivesse, por exemplo, pelo outro lado, né, e vamos supor que existisse a possibilidade de você alterar esse código e criar ali uma parte do código para poder gerar uma deturpação do voto, facilmente eu identificaria que eu estaria sob análise, né, que eu estaria sobre uma auditoria e ficaria quieto, quer dizer, aquela urna não se manifestaria na questão de adulteração. Né? Agora, esse é o único ponto que eu vejo, sabe? Assim, tudo que você explicou, eu gostei demais do processo como um todo, mas eu acho que poderia trabalhar nisso aí um pouco melhor ainda, né? Que eu sei que é difícil, porque para poder repetir uma votação real, eu teria que usar o eleitor real, mesmo que não fosse biométrico, eu teria que estar com ele cadastrado, né? Usar os cadastros reais previstos para aquela urna, e se eu fosse fazer isso em situação normal de real, eu estaria revelando o voto do cara, né? Isso é um problema. E aí, só uma coisa, que é importante também. Lembra que isso, a construção ela vai sendo feita em camadas, você vai acumulando ferramentas de auditoria. Essa tem o sentido didático de mostrar. Então, se por um acaso existir essa suspeita de que o software pode estar tendo um comportamento diferente, isso vai se manifestar numa eleição real, numa sessão real. Pode não se manifestar no teste de integridade, mas se manifestaria numa sessão real. E aí, para isso, a gente tem o código que foi congelado, que foi assinado, que pode ser auditado e periciado. Esse é um ponto importante. Aí, nesse ponto, a gente já fala de perícia. Então, é pós, e aí a gente está falando de perícia. Quem faria uma coisa nesse sentido seria a Polícia Federal, instada a agir. Manifestar, né? Então, exatamente. Então, assim, é uma construção. No caso de ter alguma suspeita, o importante é que a gente tenha mecanismos de rastreamento, e isso existe, entendeu? Entendi. Célio, posso acrescentar? Muito obrigado. Pode falar. E também, Marco, quando a gente prepara as urnas eletrônicas, essas urnas elas são lacradas, né, em 6 ou 7 pontos, que poderiam ser pontos de abertura, né, dessa caixa onde fica a urna eletrônica. Esses lacres são assinados na cerimônia de preparação das urnas pelos juízes e juízas eleitorais, pelos promotores eleitorais, pelos fiscais do partido político, e todas as urnas, depois das eleições, elas permanecem absolutamente lacradas em todos esses pontos por um período de 60 dias, de forma que, se houver um pedido de perícia, né, os peritos encontrarão as urnas tal e qual elas foram utilizadas, sem nenhuma possibilidade de que depois das eleições houvesse a substituição do software de funcionamento. Entendi. Isso é ótimo. Obrigada, Marco. Obrigada aí, Célio, pelas considerações. Pessoal, uma última pergunta, se alguém ainda quiser participar, fique à vontade. Já está funcionando o meu aí, não? Voltou? Maravilha aí, César. Então,
Boa tarde aí. Excelente conteúdo aí, eu acompanhei, tá? E um comentário que eu queria fazer, foi o Célio que falou das urnas, né? Eu trabalhei 40 anos na Unis, tá? E estou no projeto da urna desde quando surgiu quando foi pioneira aí a primeira urna em 96, né? Depois, nos 76 mil urnas, aquela época, você falar em 76 mil urnas era uma coisa assim absurda, né? Porque, pô, como é que você vai produzir tudo isso e com toda essa exigência do TSE na época, né? Depois trabalhei em 2002 no projeto também, que aí já era uma quantidade maior, na época 170 mil urnas, foi a época que se criou a impressora também, a impressora, foram 27 mil impressoras para fazer o teste e tal. E assim, o que eu queria comentar é que, seguramente, nesse tempo todo aí que eu trabalhei na área de tecnologia, na Unisys, tá? Hoje eu não estou mais lá, mas esse tempo todo, um dos projetos, seguramente o projeto mais complexo para um provedor, foi a urna. Tá? A urna, a exigência, o nível de exigência que o provedor é submetido até chegar a homologar a versão final da urna é uma coisa assim, o TSE é muito exigente, muito forte nisso. E isso é que eu acho que traz também essa confiança toda, tá? Por quê? Porque o processo é um processo extremamente complexo, extremamente com exigências enormes, né? Desde testes, que são testes bastante difíceis, que você tem que ser aprovado em todas as fases. Então, assim, é mais um depoimento de que, realmente, conhecendo a urna, a primeira urna era em disquete 3,5 polegadas, lá. Aí, em 2002, chegou o flash memory, já era um avanço assim, que, puxa vida, não vai ter mais o disquete. Então, assim, eu acompanhei bastante todo esse processo e posso garantir, assim, agora, do outro lado de cá, como participando desse projeto, que realmente o processo para aprovar, para ter a urna homologada, é um processo dificílimo para qualquer provedor, porque para a gente, e com uma característica também muito complicada para esse tipo de projeto, porque eu me lembro que o TSE batia muito nessa questão, que assim, tem que dar tudo certo, porque a data da eleição não muda o dia. Se não der certo, tem que estar tudo certo. Então, é uma pressão, é uma correria muito grande, mas que, no final, traz essa segurança toda aí que a gente hoje está comentando aqui sobre o processo eleitoral. Eu estou falando mais especificamente da urna. Em 2012, também nós fizemos, em 2002, fizemos todo o apoio técnico, tem um grupo de técnicos, 12 mil técnicos na época, para poder suportar ali o dia a dia, troca de urna. Então, assim, é um processo bastante complexo. É mais um comentário só, mas bastante interessante. Eu só queria destacar 2 pontos que você falou, que eu não citei na minha apresentação. O primeiro é que você falou da experiência do voto impresso em 2002. Então, quando a Justiça Eleitoral fala de impressão do voto, ela fala com conhecimento de causa. Então, a gente fez esse experimento em 2002, os resultados foram os piores possíveis. A eleição do Distrito Federal, ela foi ser completada no dia seguinte, ela foi encerrada no dia seguinte, tiveram N problemas durante a votação, durante a contagem, não foi um procedimento que tenha sido, no mínimo, exitoso. Então, teve essa experiência também em 2002 de impressão do voto, e especificamente em relação à fabricação da urna eletrônica, até onde a gente tem conhecimento, a única licitação técnica e preço ainda feita no governo federal é da urna eletrônica, justamente para a gente poder pesar a parte técnica com a parte econômica. Para que vocês tenham uma ideia, na licitação, as empresas têm que apresentar um modelo que a gente chama de modelo de engenharia para a licitação, que ele tem que ser capaz de resolver os problemas técnicos de como a gente trabalha com criptografia. Então, não é necessariamente a urna final, pode ser umas placas colocadas ali, não precisa ter invólucro, nada, mas ela tem que ser capaz de resolver alguns desafios. Quem vencer a licitação dentro dessa técnica e preço tem que apresentar, mais ou menos em torno de uns 6 meses, tem que apresentar um modelo que a gente chama de design, que é onde a gente vai fechar a parte externa de design da urna eletrônica. Depois a gente chama um modelo de qualificação. O modelo de qualificação, ele é o que a gente submete a esses testes que você falou. E hoje, por exemplo, a gente tem o Ministério de Ciência e Tecnologia, o CTI de Campinas, literalmente queimando urna para verificar o nível de qualidade dessa urna. Então, a gente tem N tipos de testes de confiabilidade de hardware
para que aquele equipamento seja aprovado ou não, já da empresa contratada. Isso a gente está falando da empresa contratada, né? E, por último, a gente tem um modelo de produção que a gente chama. Todos esses modelos dando certo, esse é o cabeça de série, que é o acompanhado na fábrica. A Justiça Eleitoral tem equipe de auditoria na fábrica da empresa. Então, agora, a gente está tendo fabricação de urna eletrônica, a gente tem equipes da Justiça Eleitoral dentro da fábrica, fazendo todo o procedimento de auditoria, para garantir de que todos os procedimentos que foram definidos estão sendo cumpridos. Então, realmente, para o fornecedor, o processo de produção, de fornecimento da urna eletrônica para a Justiça Eleitoral não é algo trivial, e bastante complexo, e com muito acompanhamento da Justiça Eleitoral, justamente para garantir essa qualidade do produto final. Obrigada, Célio. Bom, chegamos então ao final aqui da nossa live. Agradecemos o Tribunal Superior Eleitoral, aos servidores que aqui participaram conosco, trazendo informações tão relevantes, Frederico Alvim, Célio Castro e ao Diogo Cruvinel, compartilharam hoje com a nossa rede informações tão importantes, né, que contribuem para assegurar a integridade das nossas eleições, ferramenta fundamental da nossa democracia. E a todos que aqui participaram, toda a nossa rede, que possamos contribuir também, né, para reforçar a integridade das eleições no Brasil. Muito obrigada a todos, uma excelente tarde e até o próximo.